Mas é um tema do momento, Pamela. É tema do momento, isso. É, com uma bancada religiosa bem apertada lá. E... Estamos falando do Enem aqui, da redação, né? Intolerância. O tema do Enem é... Mas o nosso tema agora, Tarcísio recebeu uma ligação aqui, Fernando do bairro Guarani, perguntando para nós como é que está o PT. Então vamos falar do partido, como está, houve essa reconstrução do partido, a gente pode dizer isso? Houve um seminário na cidade de Novo Hamburgo, arredores, região, como é que foi isso, Tarcísio? Não, na verdade nós estamos desde já há tempo, né? A crise que o partido vive não é uma crise de pouco tempo. E ela é causada por vários fatores. Eu não acho que tenha só um elemento que a gente deva considerar no processo daquilo que nós chamamos da crise que o PT enfrenta. Existem, eu acho que o principal problema foi a política econômica que a presidenta Dilma implementou ao longo do primeiro e do segundo governo, porque já no primeiro governo ela mudou muito o foco central da política econômica que o presidente Lula havia implementado, e no segundo governo ela fez um cavalo de pau, na verdade, e de fato adotou a política econômica defendida pelo seu opositor à época, o Aécio, e hoje implementada com todo o vigor pelo governo Temer. Então acho que esse foi o principal erro, e isso na verdade acabou criando dificuldades com a nossa base social, na medida em que assim, o país começou a apresentar dificuldades econômicas, desemprego, crise social, e isso tudo foi muito mais o combustível do impeachment do que propriamente as denúncias de corrupção. A corrupção é um problema grave do Brasil, mas não é um problema grave só do PT. No caso do PT, também é um problema que nós temos que enfrentar, mas temos que enfrentá-lo junto com o sistema político. Então, nós realizamos aqui em Novo Hamburgo, no dia 2 de novembro, um evento regional, organizado pelo nosso mandato. Eu trouxe o professor Márcio Postman, que é um economista, professor da Unicamp e presidente da Fundação Perseu Abramo, que é a Fundação de Estudos do PT, é um intelectual bem respeitado no país todo e no mundo, e o ex-ministro Miguel Rosseto, além de outros painelistas, para que nós pudéssemos fazer esse debate. O PT, efetivamente, ele teve, e isso eu quero dizer, nós tivemos grandes avanços no Brasil ao longo dos governos do PT. Mas o que acontece é que, para boa parte da população brasileira, essa população não lembra que não existia ProUni antes do PT, que não existia Minha Casa Minha Vida antes do PT, que o salário mínimo era de $65 antes do PT, que não tinha um programa potente de apoio à agricultura familiar antes do PT, que até a lei geral da micro e da pequena empresa era muito menos favorável ao empreendedor do que é hoje antes do PT, né? que nós tínhamos um país sem obras antes do PT. As pessoas esquecem isso e só lembram que o PT é o partido acusado da corrupção, porque é isso que a imprensa reverbera todos os dias. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma profunda avaliação desses 35 anos da história do PT, mas não jogar fora o legado que nós temos. Nós somos, eu quero dizer isso assim com muita tranquilidade, nós somos o único partido desse país que quando teve a oportunidade de governar, efetivamente se colocou o desafio de reduzir a desigualdade social no Brasil. Foi com o PT que o Brasil saiu do mapa da fome. Foi com o PT que nós tivemos grandes projetos de melhoria da renda, da vida. Que pobre entrou na universidade, isso não existia até os governos do PT. Que negro entrou na universidade, que tem cota para jovem, filho de trabalhador entrar na universidade. Então, isso nós não podemos abandonar. O que nós precisamos rever é isso. Como é que nós acabamos entrando numa cilada na política econômica, cometendo um erro grave no primeiro governo da presidenta Dilma e uma completa inversão da nossa, vamos dizer assim, do nosso projeto mesmo no segundo governo. Como é que isso aconteceu?
porque não precisava ter acontecido. Eu até hoje digo que, se nós não tivéssemos seguido uma política econômica errada no final do primeiro governo da presidenta Dilma e no início do segundo, nós poderíamos ter evitado boa parte da crise social e do desemprego que nós temos hoje. Eu digo isso até hoje e digo mais: o Brasil sequer hoje precisa destas políticas de cortes de recursos que têm sido feitas pelo governo federal na forma como tem feito, porque o Brasil ainda tem 370 bilhões de dólares de reservas internacionais. E o Brasil não precisa de 370 bilhões de dólares de reservas internacionais. Ele poderia canalizar uma parte considerável desse recurso, talvez 50 bilhões, para grandes programas de infraestrutura, de apoio ao desenvolvimento, e desta forma nós não ter entrado nessa crise que nós estamos. Mas isso é um debate bem mais duro de fazer do que o período aqui. Fernando, gostou da resposta? Queria saber um pouco mais, está aí, né? Muita coisa então, aí. O PT, só para concluir, o PT tem uma semana decisiva. Nós teremos uma reunião do Diretório Nacional agora, dia 10 e 11, e aí o PT, efetivamente, a direção nacional, convoca o 6º Congresso do partido e estabelece um cronograma para a mudança das direções do PT em todos os níveis rapidamente, ou aí sim nós podemos ter uma situação de esfacelamento progressivo do partido, né? Então é uma semana decisiva para o PT, esta semana que inicia desta semana até o dia 11, nós teremos um momento muito decisivo para o PT. A minha ideia, e a que eu tenho defendido, a ideia fundamentalmente é ficar no PT e lutar para mudar o PT. É isso. Essa é a ideia que eu tenho defendido. Tanto que tem a faixa lá que tu usou seminário, eu gostei muito de ver aquilo, né? Porque é para mudar o PT. Coragem, a gente chamou o evento com a faixa dizendo coragem e unidade para mudar o PT. Por que isso? O PT é um patrimônio importante do povo brasileiro, enfim, e do mundo inclusive, e ele precisa aprender com os seus erros e corrigir os seus erros e retomar sua jornada. Mudar, né? Aí, já está ligando de novo aqui. Hillary ou Trump? Quem é o PT nos Estados Unidos? Não, quer dizer, como é que é o negócio nos Estados Unidos? Amanhã, grandes eleições. Qual é a opinião de vocês? Quem ganha? Como é que está? Olha, é eu acho bom que... para quem? Para nós é bom que ganhe quem? Sabe que eu fiz essa avaliação já. Hoje ainda hoje é o dia de... Tem um irmão que mora lá. Ele vota? Não, ele não vota, ele não tem a cidadania. Ele tem ele só tem o... Se tu nos dissessem quem ele vota, não, nós já teríamos... Hoje é o dia de almoçar com a minha mãe, que está assistindo o programa. Quero mandar um abraço para ela, para o pai, né, Dona Lira e o seu Plínio, que assiste todos os programas aí. Então, hoje almoçando lá com ela, o dia do feijão, na segunda-feira é o dia internacional do feijão lá em casa, sempre foi, né? Então, conversando com a mãe, hoje ainda nós falamos isso. Eu acredito que o Trump, ele representa muito mais os americanos do que qualquer outro candidato que disputou essa eleição. Para mim, a consciência política do americano é exatamente esse cara. Esse cara retrógrado, um cara que humilha as mulheres, um cara que fala mal de todos os povos que não são americanos, né? Ele fala mal do Brasil. Então, eu acho que ele é um ser superior, como com a grande maioria dos americanos se consideram. Está bem irônico hoje. Tu acha? Mas isso não é para o dia 2, isso é para amanhã, certo, viu, tio? né? Isso é para amanhã. Dia 2 tem outras questões. Não, na verdade, assim, todos nós sabemos que Primeiro assim, eu acho que existe um certo superdimensionamento da importância das eleições dos Estados Unidos. É verdade. Eu acho que cada vez mais no mundo, o mundo é governado pelas corporações, pelas grandes corporações do mundo, né? Na verdade, existem hoje inúmeras corporações que têm orçamentos maiores do que o Brasil, né? Que tem um orçamento maior, quer dizer, empresa que tem mundial que tem um orçamento maior que o Brasil.
E essas efetivamente governam o mundo. Elas é que dão, que definem o que deve e o que não deve acontecer. Os políticos, nesse caso, dos Estados Unidos, evidentemente, têm também uma parcela de importância na medida em que eles definem algumas políticas mais setoriais. Quer dizer, os Estados Unidos vão atacar ou não vão atacar o Iraque? Isso é um tipo de uma decisão que um presidente pode ter uma linha, outro presidente pode ter outra. Os Estados Unidos vão invadir este ou aquele país, né? Este é um dado que o presidente tem mais poder, mais influência. Mas eu acho que ganha a Hillary. Eu acho que aí é assim, digamos assim, o mundo não quer se colocar, digamos, nisso que o Fink fala, nas mãos do americano típico, né? Nas mãos de um americano típico, que é um sujeito de poucas luzes e muitos preconceitos. Isso tudo que tu traz, tanto é que o mercado do lobby nos Estados Unidos tem a receita 20% maior do que a própria receita do governo lá. Então, os lobistas, aquela coisa toda, gera muito mais do que o próprio governo. É isso que eu temo. Sabe? Mas tu acha que vai mudar mais com o Trump ou menos com o Trump? Porque assim, ó, não estava o Obama querendo aprovar aquela questão do desarmamento depois que houve o ataque na escola lá que mataram, né, 13 adultos e não sei quantas crianças, né? Então, assim, e o mercado do lobby conseguiu converter isso, tanto que no estado eles passaram a aprovar a liberação maior ainda. Eu temo que seja o Trump. Eu acho, isso aí é tipicamente daí dos lobbies. E daí como é que eles conseguem nem conseguiu diminuir assim a facilidade da venda de armas. E aí não estamos falando de Brasil, não é de revólveres, é de fuzis, é de metralhadoras. É coisa grande. São armas pesadas. E também não conseguiu implantar um programa público de saúde. Ele também foi derrotado nisso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o Obama ele acabou desistindo da ideia de implantar um programa de saúde para a população de menos recursos nos Estados Unidos, e uma parte da abertura dele para Cuba tem a ver com fazer de Cuba o plano de saúde do americano médio para pobre, do americano, não do bem pobre, mas do médio para pobre. Cuba vai ser o grande porto da saúde, provavelmente, para os americanos que podem pegar um avião e ir lá fazer um tratamento porque Cuba efetivamente tem um sistema de saúde que é menos sofisticado que o americano, mas resolve. E será que eles vão chamar os médicos cubanos para lá também? Se for o Trump, não. Se for o Trump. Mas tem médico cubano em países da Europa. Em Portugal tudo que é lugar, tem. Né? Hoje, Portugal tudo tem. Então, continua sendo a referência mundial. Canizio né, Aidel, vai, tá mandando um abraço para a bancada, dizendo que está assistindo aí, que está super. E o Fernando ligou e disse que não gostou muito da resposta, viu, Tarcísio? Né? Democracia, Muito bem, a gente vai para o nosso último intervalo e já volta em seguidinha para as nossas considerações finais. Afinal de contas, está quase chegando ao fim a nossa estação. Como passa rápido isso aqui. A gente já volta.